A paz do Senhor Jesus, família. Amém. A paz do Senhor Jesus, família. Amém. Glória a Deus. Que bom estar de volta em casa. Alguém sentiu minha falta aí? Amém. Alguém sentiu minha falta? Amém. Ufa, que alívio. Eu tive na última semana em uma viagem missionária, posso dizer assim, porque eu fui na missão de visitar meus pais. Eu creio que a maioria aí sabe que meus pais moram em Brasília, são idosos e que ambos sofrem de Alzheimer. E estão num estado, principalmente meu pai está num estado um pouco crítico da doença, e nos cabe, como filho, honrá-los, né, porque a palavra de Deus nos ensina. E quando um filho honra o pai com cuidados, ele faz isso porque é grato. E eu sou grato por tudo que o meu pai, por tudo que minha mãe me ensinaram, me concederam, quando eram ainda cheios de vida, cheios de forças, e não me deixaram faltar nada. E a palavra de Deus fala que nós devemos honrar os nossos pais. Este é o primeiro mandamento que a Bíblia dá e em seguida condiciona uma promessa. Honrar pai e mãe, meu irmão, te dá direito a viver promessas, te dá direito a ter o reino de Deus estabelecido sobre a tua vida. E posso afirmar, queridos, que nessa última semana, eu vivi momentos sobrenaturais na presença do Senhor. Eu não sei porquê, mas eu estou desconfiado que o diabo não gosta de mim. Estou desconfiado, irmãos. Eu sofri ataques, desde a minha saída de casa, até chegar em Brasília, porque eu fui de carro e são 1.100 quilômetros, foi somente eu e o Espírito Santo e foi uma maravilha. Sofri ataques no meio do caminho, o meu carro começou a apresentar um problema que não foi detectado antes. Um dos faróis do carro simplesmente desligou e eu rodei 6 horas no escuro só com um farol. E não sei se você sabe qual é a estratégia para andar no escuro só com farol. No meu caso, eu fechei um olho. Então, fui por ele. Incrível, queridos. Parei numa oficina mecânica em Minas, na verdade fui em 2, fizeram um check-up, olharam e não identificaram nada. Eu falei, o jeito é ir só com o olho. E fui 600 quilômetros até chegar em Brasília. Quando eu parei o carro, abri o portão da casa da minha irmã, pus o carro na garagem, os 2 faróis voltaram a funcionar. Então Deus queria que eu ficasse na dependência dele. E como não fosse só isso, outro momento eu tive uma pane por causa de um esquentamento, a tampa do reservatório de água estilhaçou, e o carro ferveu, e eu parei exatamente em um lugar neutro para sinal de celular. Eu parei, olhei para o celular, eu falei, Jesus, estou nas tuas mãos. A minha irmã estava comigo, ela falou, olha, meu celular está funcionando. Então ela fez uma ligação para o amigo, e o amigo chamou o guincho, e 1 hora depois eu já estava no lugar seguro, e com o carro já dentro da oficina. Aí a minha irmã olhou para mim e falou assim, Wagner, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz ligações, recebi ligações, e o meu celular está cortado. Eu falei, esquenta não. Jesus está no controle. No meio do caminho, voltando para casa, uma lâmpada se desprendeu do carro, do painel, porque queimou a lâmpada lá, eu mesmo troquei, e com as minhas habilidades, não encaixei direito, que é do farol de milha. Então a lâmpada soltou, queimou a borracha do para-choque e começou a incendiar a capa de proteção que eu pus na frente do carro. Eu parei no posto de gasolina, o pessoal ficaram olhando para mim e falaram, moço, seu carro está pegando fogo. Eu falei, mas vocês falam isso numa tranquilidade, né?
Eu falei, meu Deus, eu parei naquele posto, na hora certa, no momento certo, mesmo com aquela tranquilidade daquelas pessoas. Foi o tempo que Deus usou para não deixar aquele fogo incendiar o carro. Eu estava saindo de casa agora, e olhei para um lado, minha mãe me ensinou a olhar para os dois lados quando vai atravessar a pista, então eu tenho esse hábito. Olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, eu vou. Na hora que eu fui, eu hesitei, e nesse momento de hesitação, passou 5 motocicletas. Eu acredito que a que estava mais devagar estava 120 por hora. Não deu para ver, mas eu acho que o primeiro era um bandido, e os outros eram policiais. O último eu sei que era, os outros 4 eu não vi. Queridos, eu descobri que honrar pai e mãe faz as promessas se cumprirem, porque Deus não deixa o inferno te atacar, não deixa o inferno te derrubar, não deixa as coisas simples te faltarem. Realmente, Deus honra o filho que honra o pai. Você tem honrado os teus pais? Você tem honrado o teu pai? Há um propósito muito especial em você estar ouvindo este momento, nesse exato momento, esta palavra. Porque Deus quer estabelecer na tua vida sede. Fala assim comigo. Tenho sede. Fala mais alto. Tenho sede. Esse é o tema da palavra de hoje. Tenho sede. Você precisa ter sede. Domingo passado eu preguei na igreja de um amigo. Nós vamos ter o privilégio de recebê-lo aqui em dezembro. Ele vai vir aqui para compartilhar o que Deus tem feito na igreja dele, que é uma igreja irmã, a igreja Família Filadélfia, a igreja Batista Filadélfia, que fica lá na cidade de Planaltina, Goiás, que é a cidade que meus pais moram. E o pastor, chamado pastor Lúcio Márcio, me dá a honra de sempre que eu vou lá pregar naquela igreja. Eu me sinto tão bem lá quanto eu me sinto aqui, queridos. Eu falei que fui a uma viagem missionária porque o Espírito Santo me incumbiu. Não estava nos meus planos fazer essa viagem nesses dias, mas o Espírito Santo falou, vai, porque eu vou fazer algo muito especial através da sua vida. Então eu pedi ao pastor para pregar na igreja. Falei, pastor, olha, eu sei que as portas estão abertas, mas eu quero dessa vez pregar algo que Deus mandou. E eu compartilhei com aquela igreja uma palavra que Deus nos revelou. Herança ou legado? Alguém lembra dessa palavra? Queridos, foi algo tão poderoso, tão sobrenatural, que quando começamos a orar, consolidando aquela palavra no momento de adoração, acendeu-se uma luz dentro daquela igreja, e eu vi as pessoas brilhando. Eu vi as pessoas brilhando como se fosse um holofote lançado assim na minha cara, um holofote muito forte. E como pastor, quando prega, vê essas coisas, fala, é normal. Deus fez questão de testificar. E Ele usou uma criança de uns 6 para 7 anos, que fez questão de vir no colo da mãe e falar, pastor, a minha filha tem algo para te dizer. Que quando o senhor estava orando, ela viu uma luz aqui no meio da igreja. Ela viu uma luz brilhando. Meu irmão, Deus quer multiplicar a luz. E Ele só faz isso através de filhos. Há um propósito de nós estarmos agora, nesse momento, sentados aqui em comunhão, sendo ministrados pelo Evangelho de Jesus. E o propósito é usar você para compartilhar a luz de Cristo onde quer que você vá. Diga aleluia. Aleluia. O tema da palavra de hoje é tenho sede.
porque só bebe da água da vida aquele que tem sede. João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dei-me um pouco de água. Queridos, uma fake news fez Jesus ir para a Galileia mais uma vez. Aqui no versículo 1 do capítulo 4 de João fala: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que Jesus. Isso era uma fake news. Por quê? Porque Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos. E percebendo que onde ele estava se tornando um ambiente de fofoca, estava se estabelecendo um ambiente de falsas notícias, Jesus decidiu voltar para a Galileia. E ele precisou passar pelas terras samaritanas. Chegou até uma cidade chamada Sicar. Sabe o que isso significa, queridos? Que Jesus, ao perceber um ambiente de fofoca, ele decidiu se afastar. Está tendo fofoca ao teu redor? Está tendo muitas fake news? Muitas coisinhas que não vão edificar a nada? Se afasta. Sicar, uma cidade da Galileia, uma cidade de Samaria. E Samaria era uma terra em que os judeus não eram bem-vindos. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Para você pegar a visão, se tem ambiente de fofoca, meu irmão, vai para cima, nem que seja pela terra do inimigo, mas vai para um lugar que vai te trazer paz, vai para o lugar onde Jesus está, nem que para isso você tenha que entrar no território do inimigo. É melhor estar no território do inimigo, é melhor entrar numa terra que você não é bem-vinda, do que permanecer num lugar cheio de fofoca e contenda. E quando Jesus chegou naquela terra, ele sentiu fome, ele estava cansado, mas havia um propósito. Então ele pediu para que seus discípulos fossem até a cidade mais próxima, comprar comida. Ele pediu ao discípulo para ir buscar alimento para ele. E ele ficou ali, onde veio uma mulher, ao meio-dia, pegar água. E Jesus puxou conversa com aquela mulher e disse: dei-me um pouco de água. Essa conversa causou espanto, principalmente na mulher. Puxar conversa ao meio-dia, num poço, com uma pessoa estranha, e puxar conversa pedindo um pouco de água, não é algo estranho para nós, sim ou não? Mas para aquela mulher foi muito estranho. E podemos perceber isso se formos analisar os fatores culturais daquela época. Olha só o que está escrito aqui no versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?
pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Primeiro fator, aquela mulher era uma samaritana. Os samaritanos, queridos, não se davam bem com os judeus pelo fato de serem considerados pelos judeus como pagãos que adotaram costumes judaicos. Houve uma época que a nação de Israel, por causa do pecado, por causa da desobediência, foi dividida. Foi dividida em duas partes: Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos ficaram com o Reino do Norte e 2 tribos ficaram conhecidas como o Reino do Sul. Em outro momento, veio o Império Assírio e atacou o Reino do Norte e levou aquelas 10 tribos, os seus nobres, os seus tesouros, o povo mais forte, como escravo. Em outro momento, a Babilônia veio e invadiu o Reino do Sul e levou as 2 tribos cativas para a Babilônia. Novamente levou o que havia de melhor: os tesouros, os mais fortes, os nobres e as mulheres e crianças como escravos. A Babilônia, em dado momento, devolveu o povo para retornar a Israel. Então o povo voltaram para Israel para reconstruir a cidade. Depois de 70 anos de cativeiro, veio a primeira comitiva com seu líder chamado Zorobabel e começaram a reedificação do templo. A Babilônia, depois de um tempo e da intervenção divina, permitiu que Israel retornasse para casa. As 2 tribos do Reino do Sul enviaram representantes de volta para casa. Mas ao Reino do Norte, que foram invadidos pelos assírios, queridos, ninguém nunca mais voltou. O inimigo dizimou todos, e nenhum daqueles que foram levados como cativos retornaram para casa. Depois de algum tempo, saiu da Síria um povo influenciado por alguns costumes judeus, mas não eram puros, e foram até os que reconstruíam o templo e pediram para ajudar, porque diziam: nós somos os descendentes daqueles que foram levados cativos pelos assírios. Queremos adorar o Deus de Israel. Queremos aprender os costumes do povo de Israel. Mas para os judeus que haviam saído da Babilônia, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles remanescentes das 10 tribos, não eram legítimos, porque haviam se misturado com os assírios. Para os judeus, aquele povo era ilegítimo. Em uma linguagem de hoje, eram piratas. Então, esse povo, que foi considerado pelos judeus como um povo, como um judeu pirata, um judeu ilegítimo, eram conhecidos como os samaritanos. E desde então, queridos, começou a ter conflito entre esses 2 povos. Embora habitassem debaixo do mesmo céu, dividissem terras, haviam conflitos. Porque foram rejeitados, os samaritanos se tornaram uma pedra no sapato dos judeus. Quem rejeitou esse povo? Os religiosos. Só para você ter uma ideia, queridos, para os judeus religiosos, eles se reuniam nas sinagogas, liam os pergaminhos, o Torá, liam a palavra,
para eles, era preferível que aqueles pergaminhos da palavra fossem incendiados, fossem destruídos pelo fogo do inimigo. Eles preferiam que aqueles ensinamentos fossem perdidos do que compartilhar com o povo samaritano. O religioso, ele prefere que a cultura do reino de Deus seja extinta a compartilhar com uma pessoa que um dia foi escravo do inimigo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não seja religioso. Então, quando Jesus chegou a Samaria, na cidade de Sicá, ele parou em um poço e pediu para aquela mulher: dá para me dar um pouquinho de água? A mulher logo se assustou. Primeiro pelo fato dela ser samaritana, Jesus um judeu, e ele lhe dirigia a palavra. O segundo tópico que causou espanto naquela mulher: ela era samaritana, ela era uma mulher, e na sua terra, ela era considerada uma prostituta, ela era uma improvável. Ela não estava acostumada de alguém lhe dirigir a palavra com tanta gentileza, como Jesus fez. Então ela pergunta: como sendo o Senhor judeu, dirige a palavra a mim, uma samaritana? Jesus saiu do ambiente de fofoca, parou no meio de uma terra considerada uma terra hostil, porque ele tinha um objetivo para estabelecer na vida daquela mulher, para estabelecer na vida da igreja, para estabelecer na tua vida com esse ensinamento. Se você está entendendo isso, diga amém. Amém. O propósito que Jesus tinha em conversar com a samaritana, ao meio-dia, debaixo do sol do deserto de Sicá, era gerar sede. Fala assim: Jesus quer gerar sede. Quem está entendendo? Amém. Aprende uma coisa, queridos: o reino de Deus está estabelecido acima de qualquer cultura religiosa criada pelo homem. O reino de Deus está acima de qualquer cultura religiosa estabelecida pelo homem. Diga amém. Jesus não é parado por causa de uma ação de religioso. Jesus não permite que o reino do Pai seja travado por causa de religião. Diga aleluia. Aleluia. No versículo 10, Jesus respondeu à mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria lhe dado água viva. Sabe o que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Se você tiver sede, meu irmão, você vai entrar no rol dos que não têm preconceito. O reino de Deus, querido, passa por cima de todo preconceito. Diga aleluia. Aleluia. Então sai do ambiente de fofoca, de contenda, de caos, e se estabelecer no meio de uma terra considerada terra do inimigo, para ganhar uma vida para Jesus, meu irmão, te faz um sedento, porque você vive pelo que o reino dita, você não vive por normas e regras estabelecidas por religiosidade. Versículo 11, disse-lhe a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os filhos e o seu gado? A mulher, uma samaritana, ela estava espantada porque um judeu conversava com ela, mas mesmo sendo uma mulher samaritana, prostituta, rejeitada em sua casa, ela era uma pessoa orgulhosa, porque é tendência, toda pessoa rejeitada se torna uma pessoa orgulhosa. Toda pessoa que foi traumatizada por rejeição, ela tende a afastar as pessoas por causa do seu orgulho. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala assim: toda rejeição que você já sofreu,
não foi maior que o amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Pode aplaudir, queridos. Glória a Deus. Uma pessoa rejeitada se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa muitas vezes amarga, e uma pessoa que começa a usar argumentos religiosos para afastar a cura da sua vida. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: a casa caiu para você. Teu orgulho não tem valor diante da presença de Jesus. Fala, se é moeda sem valor. Entendeu? Responde aí para ele. A mulher, ela foi, queridas, rejeitada, ela era rejeitada, ela vivia numa cultura religiosa, ela era rejeitada tanto pelos judeus, quanto pelos samaritanos. Porque na vila, na cidade onde ela morava, ela era considerada uma prostituta, porque ela era uma mulher sem marido. Ela era uma mulher que se deitava com um e com o outro. E quando Jesus começou a conversar com ela, ela já veio argumentar contra Jesus. Está cheio de gente, meu irmão, por causa dos traumas, vivem argumentando contra Jesus. Os teus traumas, as tuas dores, as dificuldades, as rejeições que você já viveu ou está vivendo, não podem te fazer se levantar contra Jesus. A palavra de Deus é um confronto para te fazer livre. A palavra de Deus não é uma afronta para te destruir na tua rejeição. Ensinamentos religiosos, meu irmão. Aquilo que o diabo plantou dentro de você e falou para você: ó, isso aí é palavra de Deus. Crente tem que fazer assim, crente tem que ser assim. Jesus está quebrando hoje todo o ensinamento que te fez uma pessoa orgulhosa. Diga amém. Amém. Olha só o que Jesus respondeu para ela diante dessa afronta que ela ofereceu a ele, a esse questionamento, a essa religiosidade. Versículo 13: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Querido, Jesus constantemente vivia momentos ruins, vamos dizer assim, momentos desgastantes com religiosos. E este foi um momento em que Jesus se deparou com uma mulher, mesmo diante de traumas, rejeições e religiosidades estabelecidas há séculos. Jesus enfrentou um momento, mas Jesus não se deixou vencer. Jesus tirou de dentro dele a paixão pelo reino e transformou a história daquela mulher. Jesus te trouxe aqui, meu irmão, para te mostrar algo poderoso, para te tornar a igreja, para te fazer a noiva de Cristo, para te fazer a igreja relevante para essa geração. Você não veio para ser um religioso, você não é chamado de crente porque você segue uma religião, você é chamado de crente porque você crê que Jesus é rei, que Jesus é Senhor e que o reino dele é eterno. Jesus quer você conhecido como a igreja. Só que a igreja, queridos, ela é formada por improváveis. A igreja que Jesus deseja é formada por pessoas improváveis. Olha para a cara do teu irmão aí. É ou não é improvável essa pessoa aí? Tem cara de filho de Deus? Olha aí. Dói direito, não estou querendo criticar. Se fosse você levaria essa pessoa para morar contigo na eternidade?
De verdade, gente. A igreja, meu irmão, é formada por você e por essa pessoa que está do teu lado. Diga aleluia. A igreja é formada por improváveis, não por religiosos. Posso falar algo? A igreja de Cristo verdadeira não deve ser cheia de pessoas vazias. A igreja que Jesus viu em você, meu irmão, não é uma religião. A igreja, o corpo de Cristo, a noiva que será resgatada, a igreja que vai fazer a diferença nessa região, e depois dessa região, vai cruzar fronteiras nesta geração e vai alcançar as nações. É a igreja formada por pessoas cheias do Espírito Santo, não são formadas por religiosos, porque religiosos são pessoas vazias. Jesus fez questão de se aproximar dessa mulher, porque ela era uma improvável. Jesus fez questão de se aproximar de você, porque você foi considerado um improvável. Diga aleluia. Aleluia. Jesus sabia, meu irmão, que havia algo muito maior dentro daquela mulher do que ela estava vendo. Foi por isso que Jesus foi para o poço esperar por ela. Jesus te espera no poço. O poço é a igreja. Jesus te aguarda. Ele veio, está à tua espera. Alguém veio para o culto hoje? Então Jesus já estava aqui, meu irmão, te aguardando antes de você sair de casa. Jesus te aguarda no poço, porque Ele quer te mostrar algo muito simples e ao mesmo tempo poderoso. Você veio para a igreja buscar água, porque a igreja é um poço, sim ou não? Sim. Só que você veio buscar água para matar a tua sede de cada dia, a tua sede temporária. Você veio buscar água da mesma forma que a mulher samaritana veio. A água que toma de manhã sente sede à tarde. A água que bebe de noite sente sede de manhã. Aquele que beber desta água voltará a ter sede. Mas Jesus, meu irmão, Ele vai te saciar. E além do mais, Ele vai te tornar uma fonte de água viva. Ele te aguarda no poço porque Ele quer te libertar. Mas Jesus não quer você apenas livre. Não se trata de te libertar uma vez. Se trata de fazer você permanecer livre. Diga aleluia. Aleluia. Por quê? Porque é um propósito, meu irmão. Você não é uma pessoa religiosa. Se Jesus quisesse nos libertar apenas uma vez, um religioso servia. Mas Jesus quer nos fazer livre, porque é através dos livres que outros serão libertos. Diga aleluia. Aleluia. Você tem que permanecer livre, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você sentiu a dor de outra pessoa? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. Qual foi a última vez que você sentiu a dor de outra pessoa? Só liberta quem é livre, meu irmão. Olha para as pessoas que estão em tua volta aí. Pergunta para mais de um. Teve uns que ficaram calados e esse silêncio faz dele um suspeito. Fala para ele assim: qual foi a última vez que você sentiu a dor de outra pessoa? Pode aplaudir Jesus, queridos. O ambiente do poço de Sicá está estabelecido sobre esse lugar. Hoje aqui vai haver libertação. Você vai ser livre e vai permanecer na liberdade. Você não somente vai matar a tua sede, mas vai se tornar uma fonte de água que vai jorrar liberdade pela eternidade. Você é uma pessoa sedento por Jesus, diga aleluia.
Ai, pastor, mas você não entende. Como assim eu senti a dor de outra pessoa e a minha dor? Ah, meu irmão, deixa eu te falar. Jesus sabe o tamanho da dor que sentimos. Jesus sabe o tamanho da dor que você sente. Ele se identifica com você. Você já se identificou com a dor de mais alguém? Ah, pastor, a minha dor é tão forte. Será mesmo, irmão? Quer dizer que o sangue de Jesus não é maior que a tua dor? A tua sede, que vai voltar a ter sede novamente, quando é saciada pela água do mundo, essa sede aí é maior do que a água da vida que Jesus oferece, e Ele bem fala, quem beber da água que eu der nunca mais vai ter sede. Só você que é diferente de toda a humanidade. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ô meu irmão, me perdoa, mas está na hora de você parar de sentir sede. Quem está entendendo isso aí? Está na hora de você se identificar com mais alguém, meu irmão. Sai do teu mundinho. Uma vez eu fui na casa de um advogado bem sucedido, um homem de sucesso, morava no último andar de um prédio luxuoso ali no Tatuapé. Ele e a mulher, advogados bem sucedidos, filhos saudáveis, lindos, carrão, importado, caro, um apartamento, querido, que a gente se perdia dentro, tão grande, tão lindo. Mas aquele homem estava perdido. Ele me deu a oportunidade, e eu fui evangelizar. Eu entrei na sala da casa dele, e comecei a contar o meu testemunho, porque eu me identifiquei com ele na dor. Eu queria ter me identificado na riqueza, no luxo. Mas os filhos de Deus têm que se identificar com o próximo na dor. Diga aleluia. Aquele homem, querido, um homem bem sucedido, era um homem que abandonava a família, ia para os bares se embriagar. Quando eu comecei a contar o meu testemunho, falar de Jesus, eu não fui preparado para contar o meu testemunho, mas naquele momento o Espírito Santo me levou, eu comecei a falar da minha vida lá do passado, que eu não tenho orgulho de trazer à tona, em alguns momentos me envergonham, mas naquele momento, eu comecei a contar meu testemunho, e aquele homem disse: se tivesse vindo aqui em casa outro pastor, para pregar da forma mais bonita, para contar qualquer história, eu não iria aceitar, mas a tua história se identificou com a minha. E aquele homem foi para o encontro, aquele homem teve um encontro com Jesus, aquele homem foi batizado por mim. Meu irmão, nós precisamos nos identificar com a dor das pessoas. Por que eu disse que essa semana eu fiz uma viagem missionária? Porque além de viver vários sobrenaturais com Deus, vários livramentos, eu tive a oportunidade de evangelizar um casal de empresários, pessoas bem-sucedidas, homem que está ganhando muito dinheiro num tempo de crise, no ramo da construção civil, onde todo mundo está reclamando, ele está trabalhando e está se superando, constrói um prédio, vende o prédio e começa a construir outro. Eu tive a oportunidade, convidei ele, fizemos um churrasco, para não perder a oportunidade, né? E comecei a falar de Jesus, um casal abençoado em algumas áreas, mas cativo em outros, que está com a síndrome dos samaritanos, preso na religiosidade. Eu me identifiquei na dor deles, porque a forma que eles estão sendo aflitos, e eu digo para vocês, mais uma vez, na dor,
Eu queria que fosse na riqueza. Mais uma vez eu me identifiquei com aquelas pessoas. Daí você fala: pastor, mas a minha vida é muito problemática. A minha dor é muito grande. Os meus caminhos estão difíceis. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: misericórdia, irmão. É misericórdia. Será se a dor que você sente é mais poderosa que o poder de Jesus para te libertar e te fazer permanecer livre? Sabe o que acontece com a maioria das pessoas que vêm buscar água, como aquela mulher samaritana? Quer água para saciar a sede do momento. Essa água, meu irmão, você bebe agora, sente sede amanhã. Você está com sede das coisas do mundo, você vai continuar com sede o tempo todo. Tem pessoas que participaram do culto da virada, do culto profético, do culto da palavra rema no início do ano. Estão aqui até agora. Estarão no próximo culto profético, estarão nos próximos cultos dos próximos 10 anos. Mas tem pessoa que está aqui hoje e amanhã já vai desistir. Tem pessoa que está aqui hoje, vai sair daqui hoje e vai pecar. Meu irmão, a água que Jesus quer te dar, meu irmão, é para te fazer livre e para te fazer um livre permanente. Diga aleluia. Porque Jesus olha para você e te fala: quem não ajunta, espalha. Jesus quer te ajuntar, meu irmão. Jesus quer te trazer para perto. Você deve ser um que ajunta. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ô irmão, você tem que ser um que ajunta. Fala para ele assim, ó, bate na mão dele e fala assim, ó, tamo junto. Fala para o outro lado aí, vai, tamo junto. Você é dos que ajunta ou dos que espalha? Sobrou um perto de você aí, fala para ele, tamo junto. É porque tem gente que é tímido. Tamo junto. Por que Jesus quer você perto, meu irmão? Porque só bebe da água da vida quem está junto. Quem está espalhado, meu irmão, perde o momento. Quem está espalhado, quem está longe, não entra debaixo da bênção. Diga aleluia. Aleluia. Quem beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Tem que estar junto, meu irmão. Se você estiver longe, você não vai beber da água. Que água é essa, pastor? Essa água aqui, meu irmão, ó, que é para quem tem sede. João 7,37. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Olha só, Jesus está gritando em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só bebe quem está junto, só bebe quem vem, só bebe quem tem sede. Quem está longe nem escuta o chamado, pode gritar com a voz que tiver, pode botar um microfone, um megafone, pode botar numa caixa de som, pode mandar o carro de som passar na rua, chamando, convocando para beber. Quem está longe não vai ouvir. Você é dos que ajuntam, ou você é dos que espalham? Há um objetivo, querido, em Jesus, de trazer para você para perto. Ele quer te fazer uma pessoa sedenta, porque só pode beber da água da vida aquele que tem sede. Diga aleluia. Aleluia. Jesus quer te fazer livre. Jesus quer te fazer livre, permanente e sedento. Isso é o que Jesus planeja para você, meu irmão. Fala assim comigo: livre. Permanente e sedento. Quando a mulher samaritana descobriu, ficou doidinha. Ela falou: peraí, eu estou querendo que você seja maior que Jacó, eu estou querendo que você seja mais poderoso que Jacó,
eu estou questionando a tua autoridade, eu estou pondo em xeque a palavra que está saindo de você. A mulher falou assim: não, parei, não é isso que eu quero. Eu não quero viver na religiosidade, eu não quero ser uma pessoa vazia, eu não quero continuar no meu orgulho, eu quero ser cheia com o Espírito Santo. Então ela falou para Jesus, olha só no versículo 15: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. A mulher decidiu, queridos, não ter mais sede. Ela decidiu não ter mais sede de Jesus. Ela falou: Jesus, sacia a minha sede com a tua presença, com essa água da vida. Só que tem pessoas que pensam que ter sede por Jesus é sentir sede pelas coisas do mundo. Meu irmão, muitos de vocês aqui já estão ficando careca, outros já estão ficando velho, outros já estão ficando, vamos dizer assim, sábios de tanto ouvir isso que eu vou falar agora. Mas o propósito de você ter vindo na igreja não foi para receber bênção. O propósito de você ser a igreja, meu irmão, é ser salvo, é receber Jesus, é se tornar uma fonte de água viva. Diga aleluia! A mulher não hesitou e disse: eu quero é dessa água aí, essa que eu vim buscar, eu deixo de lado. Ela é necessária sim, mas eu vou dar prioridade, eu vou buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Ela entendeu que precisava se tornar uma fonte de água viva. Ela entendeu que precisava jorrar através dela água para a vida de outras pessoas. Essa sede, meu irmão, é fruto de paixão. Outro dia eu preguei aqui e falei que paixão é demência temporária. Então algumas pessoas falaram assim: poxa, eu estou apaixonado. É, filho, você está demente temporariamente. Porque a paixão nos cega. A paixão nos faz fazer coisas que acharíamos impossíveis. Então paixão, meu irmão, por Jesus, vai te fazer ser uma pessoa sedenta por Ele. Diga aleluia. Porque paixão começa com uma sede temporária. Não tem problema se você veio na igreja por causa de uma bênção. Não tem problema se você veio na igreja por causa de um milagre. Não tem problema se você veio aqui porque você está querendo ser abençoado de alguma maneira. Isso aí é paixão. Porque só vem para perto do noivo aquele que está pretendendo gerar um relacionamento. E todo relacionamento começa com paixão. Diga aleluia. Só que paixão, quando é bem nutrida, ela se transforma em casamento para a eternidade. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso aí é fruto da paixão nutrida por Jesus. É fruto da sede que você gera pela presença, não pelo milagre. É fruto, meu irmão, fruto que vai alimentar não só a tua vida, mas vai salvar muitas outras vidas ao teu redor. Se você está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Aquela mulher samaritana se tornou uma referência de água viva para a sua cidade. A cidade inteira foi movida por ela a conhecer Jesus. Ela foi e disse, as pessoas falaram: você não é muito de confiar, mas nós vamos ver para ver se você está falando a verdade. Quando ouviram Jesus, pediram que Jesus fique mais tempo conosco. Os improváveis, quando começaram a ouvir Jesus, e ele começou a derramar água, falaram para ele: fica conosco. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: você é improvável? Você tem sede? Você aceita Jesus? Então pede para ele ficar contigo, meu irmão. Jesus está no poço, te esperando, e ele só te diz uma coisa: tenho sede.
A mesma coisa que ele disse para a mulher samaritana: tenho sede. Daí você fala assim: pastor, mas espera aí, estou confuso. Jesus está com sede? Mas não é Jesus que é a fonte? Sim. Aí você me pergunta: como pode a fonte ter sede? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado assim: você já viu fonte com sede? Você já viu a torneira falando: me dá um pouquinho de água aí? Sabe por que você nunca viu isso, meu irmão? Porque a fonte não bebe dela própria. A fonte só jorra água viva para os outros beberem. Jesus é a fonte de água para a vida eterna, e ele não se alimenta em si próprio. Jesus saciava todas as suas necessidades no Pai. Jesus só jorra água viva para os outros beberem. Você não vai saciar a tua sede em você mesmo. Você não é um narcisista. Você não vai encontrar solução para as tuas necessidades em você. Você precisa beber da água da fonte que está em Jesus. Porque aquele que bebe a água da fonte da vida que flui de Jesus, bebe diretamente do Pai. Diga aleluia. Olha só aqui no versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Enquanto isto, os discípulos insistiam com ele. Insistiam como? A mulher samaritana já tinha bebido da água que Jesus deu. Ela foi para a cidade e trouxe todo mundo. E quando os discípulos que foram comprar comida voltaram, olharam para Jesus e aquele alvoroço, e falaram para eles: mestre, já chegamos com a comida, come alguma coisa? Versículo 32. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos ficaram pensando: poxa, alguém aí já deu alguma coisa para ele comer. Ele nos fez ir comprar comida, mas alguém chegou primeiro e trouxe algo para ele comer. Discípulo, querido, que espera de si mesmo, pensa assim: Jesus me pediu para entrar, Jesus me mandou entrar num caminho e não esperou que eu chegasse até o fim. Tem gente que quer saciar a fome de Jesus, meu irmão. Quando Jesus falou para você: eu tenho sede, não é que ele espera que você faça algo por ele. Ele espera que você entenda que ele tem sede, porque a sede dele é saciada no Pai. Ele quer gerar em você sede, diga aleluia. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você tem fome? Você tem sede? As tuas necessidades serão supridas em Jesus. Só que tem pessoas que ouvem essa palavra e deixam entrar dentro delas uma vaidade. Agora eu vou deixar a minha vida ser envolvida pelo Espírito Santo para me suprir as necessidades das pessoas. Eu vou ser conhecida como a Madre Teresa de Calcutá. As pessoas vão olhar para mim e onde eu for vão me aplaudir, porque vão ver em mim uma pessoa boazinha. Meu irmão, pega a visão. A tua sede não pode estar acima da tua necessidade de reconhecimento. A nossa sede tem que estar acima da nossa necessidade de reconhecimento pelas outras pessoas. É uma frase comprida, mas está aqui. Vamos ler junto, para virar um princípio para a tua vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Por que você quer se tornar uma fonte de água viva? Para ser reconhecido ou para saciar a sede de outros? As pessoas começam a se libertar, porque só um livre pode libertar outro.
Na tua mão, meu irmão, na tua vida, na tua história, no teu testemunho, está a chave da libertação de outra pessoa. Muitas pessoas participaram do culto profético no início do ano, e agora faltam 2 meses para o ano acabar, procuramos, cadê fulano, cadê ciclano? Não está mais aqui, por quê? Porque esperaram reconhecimento de outras pessoas pela missão que receberam de Cristo. Você não pode, meu irmão, ter sede de reconhecimento, você não pode ter sede de glória das pessoas, você tem que ter sede da água viva, que flui de Jesus, porque Ele quer fazer de você uma pessoa que vai fluir águas da vida pela eternidade. Isso aconteceu, meu irmão, para estabelecer dentro da sua vida um princípio. Faça. Algumas vezes as pessoas vão olhar para você e vão te ofender. Algumas vezes as pessoas não vão te dar gratidão. Algumas vezes as pessoas não vão te elogiar. Algumas vezes as pessoas vão te atacar. Mas a tua sede, que já foi saciada em Cristo, vai te fazer permanecer no corpo, que é a igreja, não vai te fazer desistir. A tua sede não é de coisas do mundo, a tua sede é daquilo que agrada ao Pai. A tua sede é pela presença, diga aleluia. Aleluia. Jesus sempre vai te mandar, meu irmão, ir primeiro para dentro de você. Como assim, pastor? Jesus quer te libertar primeiro. Por isso que Ele vai mandar você olhar para dentro de você, para você identificar o que tem de errado aí. Primeiro Ele te liberta, e depois Ele te torna um libertador. Deixa eu ler com vocês, Marcos 5,18, para você entender melhor. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como Deus teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Esse homem, queridos, fez Jesus atravessar um mar. A Bíblia fala que Jesus atravessou o mar e chegou até a cidade de Gadara. E lá naquela cidade havia um jovem que vivia num cemitério, que era acorrentado pelos seus parentes, porque ele ficava ali, querido, e comia os defuntos, os restos mortais. Ele era endemoniado por um espírito chamado legião, que não é um espírito apenas, mas são milhares de espíritos imundos. Aquele espírito dava um poder, uma força sobre-humana para ele, que ele rompia as correntes e quebrava tudo, agredia as pessoas. Então até os da sua família desistiram dele. Pessoas rejeitadas, pessoas orgulhosas, fazem a família desistir deles. E ele vai parar no cemitério. Quando não fica um morto-vivo, morre prematuramente. Fala misericórdia. Jesus atravessou o mar e chegou até aquela cidade. E todo mundo sabe, quando chegou, foi de encontro àquele garoto. Jesus não procurou as multidões, Jesus foi direto para o cemitério onde estava o improvável, e o libertou. E após libertar, aquele jovem se prostrou até Jesus e falou: mestre, deixa eu ir contigo. E o que Jesus fez? Falou: não, filho, vai para a tua casa. Fala para, se apresenta. Porque algumas pessoas aqui, meu irmão, depois que são libertos por Jesus, não precisa contar história, não precisa fantasiar um testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença.
Como era você antes de Jesus? Você conhece a pessoa que está próxima de você? Como era essa pessoa aí antes de Jesus? A minha esposa que o diga, quem eu era antes de Jesus. O trem era feio, irmãos. Mas quando Jesus libertou aquele homem, fez isso para mantê-lo livre. E aquele homem se tornou um sedento por Jesus, porque ele falou: Jesus, eu quero ser teu discípulo, eu quero andar contigo. E o que Jesus fez? Vai para a tua casa, para a tua família. A Bíblia fala, queridos, que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o ímpio, porque rejeitou a fé. Jesus mandou aquele homem se mostrar em casa, para todo mundo ver que ele foi livre. Quando Jesus olhou para aquele endemoniado, rejeitado, Jesus viu a salvação de uma família inteira. Foi por isso que Jesus falou: volta para a tua casa, vai pregar para a tua família, vai pregar para os teus parentes. Como é que você espera ganhar as nações, se você não fala de Jesus dentro da tua casa? Como é que você espera ganhar as pessoas lá fora, se você não dá testemunho dentro da tua família? Muitas pessoas da tua família não se convertem porque você não prega, porque você não mostra a liberdade que Jesus botou em você, meu irmão. Jesus olhou para você e Ele não está vendo um endemoniado, Ele não está vendo um improvável permanente. Ele manda embora toda a legião da tua vida para te fazer livre. Porque a tua sede por Jesus vai te fazer libertar a tua família. Quando Jesus olhou para aquele homem, Ele viu uma decápolis. Sabe o que é uma decápolis? É um conjunto de 10 cidades. Olha só aqui, versículo 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Sabe quanto ele começou a pregar para a cidade? Depois que ele converteu a família. Ninguém ganha uma cidade só, meu irmão. Ninguém ganha a família do lado se você não tiver um testemunho de família dentro da tua casa. Ninguém ganha as nações sozinho. Quer ganhar vidas, quer fazer testemunho, quer matar a sede de outras pessoas, quer gerar águas de vidas que vêm de Jesus? Chama a tua família. Sabe por que Jesus vai dar as nações para a família, Betel? Porque nós somos uma família formada por pessoas cheias do Espírito Santo. Nós não somos uma igreja, nós não representamos uma religião, nós não representamos um povo vazio, nós representamos o reino. Somos falhos, temos necessidades, mas a nossa sede já foi saciada apenas uma vez. A sede de Cristo, essa nunca mais teremos. Nós temos sede das coisas do mundo, sim. Nós temos sede, nós temos necessidades, sim. Mas essas necessidades, meu irmão, não são maiores do que a sede que temos pelas vidas dos próximos, pela vida das pessoas que estão ao nosso redor. Jesus olhou para a mulher samaritana e viu uma cidade inteira. Depois que ele libertou aquela mulher, ela pregou e libertou a cidade inteira. Jesus olhou para aquele jovem endemoniado e viu nele 10 cidades. Ele pregou e junto com a sua família começaram um projeto de evangelismo que alcançou toda aquela região. Jesus olhou para você e viu uma multidão de vidas saciada pelas águas, as águas que fluem pela eternidade. Sabe o que Jesus quer ouvir de você agora? O que Ele já te ensinou quando Ele puxou conversa com você no poço. Jesus espera ouvir de você: tenho sede. Fala assim comigo: tenho sede. Tenho sede. Tenho sede. Fica de pé. Põe a mão no teu coração. Fala para você mesmo, irmão, não fale para mim ouvir.
Fala, tenho sede. Agora fala para Jesus, tenho sede. É isso que você tem, meu irmão? Sede por vida? Você quer receber da água viva que é Jesus? Você crê? Aquele que crê em mim, rios de vidas fluirão do seu interior. Mateus 5, 6 chama os sedentos de bem-aventurados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Ele vai fazer de você um sedento. Eu orei a semana inteira pedindo para Jesus fazer de mim um sedento, porque eu sou um sedento, pode transbordar água viva pela eternidade. Ele vai fazer de você, meu irmão, um sedento que jorrará água viva. Ele vai fazer de você um sedento. Você não é fonte para saciar a sua própria sede, mas você nasceu para ser fonte para saciar a vida das pessoas ao teu redor. Na tua libertação está a chave da prisão de muitas outras pessoas. Diga aleluia. Cadê os sedentos? Cadê os sedentos deste lugar? Feche teus olhos, meu irmão. Começa a falar para Ele que você tem sede. Começa a orar nesse momento e falar para Ele que você tem sede. Não fala que você tem necessidade de um emprego. Não fala que você tem necessidade de cura de uma enfermidade. Não fala que você tem necessidade para esquecer uma rejeição. Fala que você tem sede. Pastor, como eu vou falar isso? Com o teu coração, com a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua adoração. Porque ele disse para aquela mulher samaritana que era cheia de religiosidade: esta é a hora. É chegado o dia em que o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. É estes, os que o adoram em espírito e verdade, é aqueles que são sedentos por sua presença. Eu tenho sede de ti, Jesus. Eu tenho sede de ti, Jesus. Eu quero transbordar da tua água viva. Somente um sedento pode transbordar a água viva. Fala para Ele, queridos.